E começou mais um Entendo Nada. É o número 10, hein? Olha só, 10. Ó, eu vou até falar uma coisa aqui que eu já bato na mesa desde agora, porque hoje eu tô polêmico. Esse podcast aqui já está entre os maiores números 10 da história do Brasil, incluindo Pelé, Zico e o maior de todos, o Rei Raí. É isso aí. É isso aí. E vamos ao tema, que é o Twitter. Hoje eu não consegui criar um nome pra esse que a gente tá falando, então vai ser o Twitter, ponto. É o tema de hoje. Tema este apresentado por esse que vos fala, Luiz Rossi. E ele? Ele, o puro caldo nobre da galinha azul, Flávio Santos. Muito boa noite, Luiz. Boa noite, bom dia e boa tarde para você que nos ouve, porque podcast você ouve onde, quando e como quiser. Isso aí. Celular, PC, no ônibus, no trem e até na barca na Amazônia. Bem, agradeço a lisonja do Luiz, o caldo nobre da galinha azul. Vocês vão ver que o Luiz agora virou um coveiro. Ele desenterrou o negócio dos anos 90. Que eu nem acreditava, porque a única ave que eu lembrava dos anos 90 era o pintinho amarelinho. Mas ele relembrou de uma outra ave aí que vocês vão ver daqui a pouco. Twitter, o possível que o Twitter tem sobrevivido a tantas coisas, tantas mudanças sociais. E é isso que nós vamos discutir, analisar e falar aqui nesse podcast número 10. É isso aí, número 10. Vamos lá. Bom, Facebook, Instagram, WhatsApp e Twitter. Seguindo esta ordem, estas são as redes sociais mais usadas pelo brasileiro. Nessa ordem aí. O Facebook e o WhatsApp dispensa apresentação, né? Todo mundo já sabe o que é, que não é e tudo mais. Pula essa parte, né? O Instagram, a gente tá pra debater sobre ele em algum outro programa, tá? Até porque ele não tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Até porque ele tem mais a ver com cultura, moda, inveja e fofoca. Boa. Você quer isso? É o Instagram. É o oposto do Twitter. É o oposto do Twitter, não tem dúvida. É bem oposto mesmo. Mas e o Twitter? A rede que tem aproximadamente 30 milhões de usuários brasileiros tem sido a grande protagonista nos debates do país e no mundo, tendo ganho muita repercussão a partir do momento que alguns políticos, entre aspas, alguns políticos, porque recusa a aceitar que alguns são políticos. Com gigantes aspas, apesar de serem eleitos. Pois é, resolveram transformá-la na grande difusora de ideias, projetos e qualquer outra coisa que eles achem, sei lá, pra mim é relevante, eles põem lá, qualquer coisa. Até xixi estão colocando, né? Não, aliás, um adendinho, coisa rápida aqui, o carnaval desse ano foi o carnaval perfeito, aquilo que é a ideia de carnaval. Começou no surubão, no Dark Room e terminou no Gold Shower. Pum, ponto final, voltamos ao que a gente estava aqui. O Twitter foi lançado em 2006, fez a sua estreia na Bolsa de Nova York em novembro de 2013, é avaliado em 25 bilhões de dólares. Uau! E tem 330 milhões aproximadamente de usuários, isso em 2018, tá? Deve ter tido um pouquinho mais, 330 milhões de usuários no mundo? No mundo. Mais que a população no Brasil. Não, mais que a população. O Brasil tem 220 milhões. O Brasil são 30 milhões de usuários brasileiros. Só brasileiros, né? Os Estados Unidos acho que é o primeiro, acho que o Brasil é o segundo, se eu não me engano, nessa listagem. A China não entra porque ela tem os próprios aplicativos dela lá, ela não entra nessa contagem, mas esse é outro papo. Se o Twitter fosse um país, ele seria o quinto mais populoso do mundo. Quinto mais populoso do mundo, é verdade, depois 30 milhões. Depois da Indonésia, que tem 400 milhões, verdade, vem o Brasil, verdade. Ele ficaria acima do Brasil. E você sabe, eu não ia falar aqui, mas já que você falou, como procurei várias listas, o Twitter, se eu não me engano, ele está em 13º lugar nas redes sociais mais usadas do mundo, hein? É até estranho falar, nossa, 13º, mas é que tem uma porrada de redes sociais chinesas aí no meio. Chinesas e asiáticas, que a gente não conhece muito. A gente nem imagina que existe. A gente não imagina. Então essas entram, mas o Facebook é o primeiro disparado no mundo, o WhatsApp acho que é o segundo, se eu não me engano. Enfim, mas o Twitter é o 13º, hein? Só pra vocês terem uma ideia. E mesmo assim ele tem uma importância do caramba. Flávio Santos, o que você atribui essa importância que o Twitter tem nas redes sociais? Olha, eu acredito, Luiz, que o Twitter tem duas características fundamentais que respaldam o sucesso dele e a sobrevivência. Eu estava lendo até um estudo esses dias que o Instagram, a gente vai falar disso num programa mais detalhado e tal, o Instagram, segundo alguns médicos americanos e ingleses, é a rede social que mais afeta a saúde mental dos seus usuários. Pelo que você falou aí, de fofoca, de você ver o seu amigo e achar que ele é rico, tá sempre viajando, e que aquilo é um mundo de ilusão. E as redes sociais, de uma forma geral, desde o Orkut, elas têm um pouco dessa característica de ostentação, de você mostrar uma coisa que você não é, ou às vezes você aumentar o valor de algo que você é. E o Twitter, pelo limite de fotos que ele tem, ele não permite essa característica. E ele tem uma outra característica também que é muito importante para o sucesso dele, que é o limite de caracteres. Por quê? O que a gente está vendo ao longo dos últimos anos?
o declínio do Facebook e o crescimento do Instagram. E também do WhatsApp como meio de informação. Ah, sim. As pessoas estão de saco cheio de textão. Essa é a grande realidade. Eu costumo dizer uma coisa que muito amigo jornalista, comunicador meu fala que é radical, que o textão está morrendo. E o textão está morrendo. E eu vou falar para você aí que está em casa, tem outras coisas morrendo. Coluna de jornal está morrendo. Sabe aqueles painéis que a Folha e o Estadão colocam gigantescos? Estão morrendo. Porque as pessoas estão lendo cada vez mais de forma seletiva. O que é leitura de forma seletiva? Se você entrar nos grandes sites de comunicação, o UOL, o Globo, o R7, o hipertrofia.org, que é um site de musculação muito famoso, muito bom. Você vai ver que todo mundo hoje em dia escreve os principais textos em listas. Então o cara põe, e o autor põe um título lá em letras garrafais, para chamar atenção em vermelho, como se fosse um McDonald's da vida, e coloca os assuntos em listas. É verdade. Então você coloca lá no hipertrofia.org e tá lá. Olha, 7 alimentos que têm boa quantidade de proteína por grama. Você entra no UOL, tá lá. 5 motivos que levaram que levaram ao cometimento do massacre na escola de Suzano, que foi hoje. Verdade, você envolvido aqui há muito tempo. É verdade. Mas eu tô dando aqui como exemplo um negócio que aconteceu hoje. Muito triste. Em Suzano, a gente vai fazer um podcast sobre isso mais à frente e mais técnico. Sim. Talvez estar entrevistando alguém. Então, com a morte do textão, com a saturação do textão, o Twitter aparece como uma boa opção. Porque você entra lá, não tem foto, você tem basicamente um título e uma linha fina, como se falava antigamente no jornal. O que é a linha fina? Aquela linha que fica embaixo do título da manchete. O Twitter é uma manchete e uma linha fina. Então ele vai direto ao ponto. Numa fase de cada vez mais leituras seletivas, que as pessoas leem cada vez menos, vide fechamento de Saraivas, que as pessoas estão lendo textos profundos e longos cada vez menos, o Twitter parece uma boa opção de informação rápida, de informação precisa e de informação cirúrgica. Então eu atribuo o sucesso do Twitter, a sobrevivência do Twitter a 2 fatores: poucas fotos e ir direto ao ponto. Texto cirúrgico, direto e curto. Não, e é isso mesmo, né? Você falou uma coisa bem interessante aí, as livrarias estão fechando, e é verdade. Livraria Cultura tá em processo aí de fechamento, tá... Enfim, todas elas estão entrando em concordato ou em falência. Triste, né? A verdade é triste também, porque quem gosta de livro, a gente gosta de livro, é uma tristeza, mas faz parte. Pra quem gosta de livro, a livraria é um playground. Não, eu adoro. Quando a gente entra na livraria Cultura, que tem ali da Paulista, parece que tá num play center da vida. Não, estamos no Centro Cultural de novo, gravando no Centro Cultural de novo, a gente olha aquela biblioteca que tem aqui, olha... A gente tá olhando aqui, tá a gente olha daqui de cima aqui e fala, cara, que... Bom, você falou sobre o Twitter ter o sucesso. Tem uma questão do Twitter, né? Esse ano de 2018 ele teve lucro, 1,2 bilhão. Mas se eu não me engano, desde 2006, que é quando ele foi criado, ele teve uns 3 ou 4 anos só de lucro. Que isso na verdade é uma discussão que eu e o Flávio vamos ter mais pra frente um programa sobre isso, falando sobre a tecnologia. Esses aplicativos, esses sites que não dão lucro. É interessante, não sobrevivem e tal. O Twitter é engraçado, ele vem há uns 4, 5 anos, ele vem mantendo mais ou menos o mesmo número de usuários. De 310 a 330. Sobe, cai. E apesar disso eles tiveram lucro. Tiveram lucro também, eu estava lendo o porquê do lucro, porque eles souberam aproveitar a questão esportiva e o streaming. O Twitter tem muito streaming. É que não dos esportes que o brasileiro gosta, mas tem muito streaming. Muito mesmo. Futebol americano, beisebol, até basquete. Eu sei que tem, acho, basquete universitário, se eu não me engano, a transmissão é toda pelo Twitter. Então eles conseguiram ter um lucro com isso, com o streaming e com publicidade. E quando você fala também, só uma parte, quando você fala também que não cresce nem cai muito a cada ano, cresce um pouquinho, sobe um pouquinho, a gente está falando também, em outras palavras, de público fiel. É um público fiel. Público seletivo e fiel, que não abandona o Twitter. Não abandona, é um público fiel. Então, tudo isso leva... Porque ninguém imagina, mas o ideal é que você tenha 2 bilhões de pessoas. Tipo, o Facebook tem 2 bilhões de pessoas. Mas e aí? Tem lá um monte de usuário lá. Mas o Facebook... Tanto é que o Zuckerberg, inteligentemente, comprou o Instagram e comprou o WhatsApp. Aí ele viu que o Facebook uma hora não ia... Tá lá. Não tá lá, deixa ele lá. Mas tá ali, ninguém vai dar importância pro Facebook. E assim, é até uma coisa que eu acho que é a mudança do Twitter. Porque o Twitter, até 2014, 2015, era o local do esporte. Era legal você entrar no Twitter. Eu lembro, Copa de 2014. Era o Facebook e o Twitter. Eu assisti 2014. Eu assisti a Copa, lembro que eu ligava o computador, ligava a TV. O celular ainda não tinha muito, então era o computador mesmo. Era o computador e a TV. Deixar as 2 abas abertas, Facebook e... O 7-1 eu assisti... Eu vendo os comentários, foi uma coisa, gente, muito boa. E o Twitter foi muito melhor que o Facebook pra isso.
Então, até 2015, 2016, o Twitter era um espaço do esporte. Tinha uma coisa de cultura também. Eu lembro de ter visto muitas coisas legais no Twitter, que eu conheci no Twitter. Né? Inclusive séries de Netflix também, na época que a Netflix ainda estava começando a andar. Em 2016, ocorre uma mudança. Um cara chamado Trump. Meu Deus. Eu chamei isso de fator Trump. Eu que tô criando isso, eu não li em lugar nenhum. Isso aqui é eu que tô falando. É o fator Trump. Ele foi o fator de mudança, de trazer o Twitter para uma discussão mais política e até mais acalorada. O que acontece? O Trump, ele soube utilizar o Twitter, tudo que ele escrevia para ele, todas as polêmicas dele. Ele percebeu, e eu li isso, eu vou colocar esse link depois, ele percebeu junto com um assessor dele que cuidava do Twitter para ele deve cuidar até hoje também, com certeza, que tudo que ele escrevia lá, tudo que ele escrevia dava uma repercussão gigantesca. Tudo. Desde quando ele apresentava lá qual era o programa dele, que ele demitia as pessoas? O Aprendiz. Desde que ele apresentava o Aprendiz, ele escrevia qualquer coisa sobre algum dos caras lá, nossa, dava uma repercussão. A propósito, Roberto Justo, que você vê aí na Record e agora está na Bandeirantes fazendo Você Está Demitido, é uma cópia do Trump. Ah, sim, a cópia do Trump. Desde o topete, a roupa, tudo. O vestuário, a fala, é uma cópia do Trump. Até se disse que ele poderia ter saído como candidato a presidente, mas não levou à frente, o que é melhor pra ele, né? Pois é. A melhor coisa Pula que ele fora fez. disso. Não entra nessa. Não faz isso com você. É melhor. Mas tudo que o Trump escrevia era polêmica. Aí o assessor dele falou, cara, vamos, né? Você vai tentar ser candidato, vamos ver o que acontece. Ele ganhou as primárias. Por causa do Twitter. Eu não tenho dúvida disso. Ele ganhou as primárias lá do republicano por causa do Twitter. Não duvido. E foi até bom citar essa questão do assessor, porque esse modelo de postagem no Twitter que o Trump faz, era espetacular para o jornalismo. O que é o jornalismo na internet? É um monte de site disputando a atenção do leitor, do internauta. Porque o internauta está ouvindo música aqui, está mexendo no YouTube e eventualmente está lendo alguma coisa. Então, para o cara ser fisgado, ele precisa de uma manchete forte. E nem sempre, convenhamos, tem uma manchete forte de exposição. Geralmente está lá o percentual da IOF, do IPCA, ou alguma discussão sem graça no Congresso. Sim. E aí aparece um cara como Trump, lá nos Estados Unidos, que só promove, que só gera manchete bombástica. Então os sites caem matando nisso. E para você espalhar isso, viralizar na rede social, é um passo. Em Facebook também, em Instagram. Então caiu como uma luva pro Twitter isso, cara. Assim, eu falo pelo Trump, além de tudo, ele ser uma figura polêmica. Sim. Ele é uma figura polêmica. E ele sabe disso. Ele sabe usar por natureza. E ele sabe usar isso. E ele soube usar isso no Twitter magnificamente. Eu li uma entrevista dele, algumas perguntas que ele respondeu. Uma delas, ele fala que ele não gosta do Twitter, ele não gosta das redes sociais. Ele só usa o Twitter porque ele tem que combater a imprensa que mente contra ele e tal. Por causa das fake news, porque ele tem que combater as fake news. Mas pelo aí Twitter. fica a pergunta, o que o Trump gosta? Ele gosta do que? Não, mas você vê que até isso ele usa, ele sabe usar, cara. Ele sabe usar. Então por isso que ele luta contra a imprensa e contra as fake news. Além disso, outra questão do fator Trump são os bots. E começou aí, os bots explodiram ali. Isso aconteceu no Brasil também. A gente vai chegar em 2018, falar do Brasil. Mas em 2016, quando os trend topics do Twitter e tal, quando qualquer coisa que acontecia relacionada ao Trump, algum debate, ele explodia nos trend topics. Você ia ver quem era que estava falando dele, a maioria era tudo bot. Escrevia lá, Donald Trump, boom, Donald Trump, não fazia mais nada, só isso. E interessante que aparecia em vários países assim, tipo, sei lá... Camboja, Irã, República do Congo, Bangladesh, Rússia, né? Rússia. E, assim, tipo, nada a ver, entendeu? O cara tá debatendo lá, assim, aí Ohio e o Trend Topic tá lá na Rússia, tipo... Olha aí, você acabou de citar um outro fator de sucesso do Twitter também, que são as métricas. As métricas. Não, é um grande fator de sucesso do Twitter. A gente fala bastante de sites. E como que você afere a audiência de um site de uma notícia? Você tem lá, você mede os page views, que é quantas pessoas viram a página que não são repetidas por IP. Você mede o tempo de duração da pessoa na página, porque não adianta a pessoa entrar e sair. E você mede os assuntos que as pessoas estão clicando. E o Twitter, ele oferece essa questão dos assuntos em tempo real. O Twitter popularizou a hashtag. Ninguém falava hashtag antes. Antigamente as pessoas jogavam hashtag no Twitter e tinham uma noção. E o Twitter tem uma lista lá do Trend Topics, que nada mais são que uma lista de hashtags dos assuntos que as pessoas estão comentando. Então ele é uma ferramenta que possibilita o usuário saber a audiência em tempo real.
A audiência do Facebook, do Instagram, do YouTube, você sabe por cima. Mas é só quem gerencia que sabe. Do Twitter você sabe em tempo real. E o Trump, ele se aproveitou muito bem disso. Tem coisa melhor para uma campanha eleitoral que você saber a reação do eleitor na hora? Você joga uma polêmica lá como o Trump jogou, como o Bolsonaro, que você vai abordar daqui a pouco também, você vai falar, que a gente vai falar disso. Você joga uma polêmica lá. Se bombou a polêmica, aparece no Trump Topic. Apareceu lá, aqui ó. Trump falou do seu que lado que vai construir o muro. Tá lá. Tá The Wall. The Trump The Wall. Tá lá gigante o negócio. Então esse é um outro fator que você citou aí por cima, das métricas. É uma coisa muito importante, o Trump sabe mexer com isso. Sabe como ninguém. Geralmente hoje, quem faz sucesso na política sabe gerar métrica. Sabe gerar métrica. É um grande metrista, para usar um termo bem capenga. Do Partido Democrata, ninguém soube lidar com isso. A Hillary é a Hillary, né? É uma figura sem graça, vamos pôr assim. O Obama até, creio eu que se a disputa fosse Trump e Obama, o Obama levava. Provável. O Obama levava. Provável. Pela figura dele. Pelo carisma. Pelo carisma. Figura. A Hillary nunca foi uma pessoa querida nos Estados Unidos. Eu preciso dizer, nunca. Ela é a Martha Suplicy dos Estados Unidos. Nossa, fechou. Até na questão do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky, as pessoas apoiavam o Bill Clinton e não a Hillary. Tem até um quê de machismo, muito de machismo nisso também. Tem muito. Mas se fosse a Michelle Obama, eu acho que a Michelle ganhava, cara. A Michelle também tem um carisma, nossa, fantástico. Mas então tudo isso levou. E ninguém. O Partido Democrata não sabia lidar com isso. Nem os republicanos, pra falar a verdade, porque o Trump ganhou dentro do Partido Republicano sem ter apoio dos republicanos. Metade dos republicanos não apoiavam o Trump. E ele ganhou dentro do Partido Republicano, porque lá sim tem eleições pra ver quem vai ser o candidato do partido, né? E ele ganhou, ele passou por cima. E o Twitter tem muito a ver com isso. Então ele sabe usar. Ele sabe muito bem usar. E isso foi fazendo escola, né? Opa! Foi fazendo escola, né? Será que vai chegar no Brasil? Ah, rapaz, aí chega no Brasil. Eita, Brasil. 2018. 2017 já começou, né? Claro, quem mexe com marketing político ficou de olho na eleição americana, são o auge de qualquer pessoa que trabalha na política. São a escola. Não, é a escola. E marketing político, idem. Vai lá, aprende lá. Aquelas bexiguinhas nas prévias, aquele monte de confete caindo. Os caras beijando as criancinhas. Eita lá, nossa. Então, eles viram isso. Lembra-se da questão da Cambridge Analytica? Ela chegou a vir para o Brasil, ofereceu para vários partidos, várias pessoas que trabalham com marketing político, o seu know-how. Dizem, se for pensar, que ninguém contratou, né? Imagina. Ninguém contratou. Bom, a Cambridge Analytica nada mais é que um Big Data. Ela recolhe dados de várias redes sociais. Inclusive o Facebook foi envolvido no meio disso muito fortemente. Foi um dos fatores que fez o Facebook dar uma caída, que ele foi envolvido muito nisso. Quando você entra para acessar com alguma coisinha, com quem eu me pareço do SBT, você vai lá e põe seus dados. Pedro e Lara, né? Aí aparece Pedro e Lara. Nossa, você vai adorar Carlinhos isso. Aguiar. Não, Carlinhos Aguiar. Ivo Holanda. Ruth Ronce. Isso. Nossa, Ruth Ronce. Pela madre. Nossa, agora você foi longe. Nossa, bom, vamos voltar aqui. Só faltava a Aracide Almeida, né? Vamos voltar aqui. Só não falei porque eu não sabia se era SBT. Mas bem lembrado. Aracide Almeida. Então, toda vez que você entra num sitezinho desse aí, nada mais era que a Cambridge Analytica pegando seus dados. Porque você expunha, você clicava lá, aceito. Você não estava nem lendo, eu aceitei, só porque eu quero saber quem aparece desse SBT. Que é uma coisa que a gente faz na internet direto. A gente faz. Alguém aqui, por acaso, leu termos lá de licença de alguma coisa? Nada. Então a Cambridge Analytica, que não tem nada a ver com a Universidade de Cambridge, diga-se de passagem, grande Neto, salve pro Neto. Boa. Salve pro Neto. Mostrou o dedão no pé na televisão. Nossa, deixa isso pra lá, cara. Minha nossa. Não. Então é um Big Data. O que é um Big Data? Nada mais que é um banco de dados pego dessa forma e analisa tudo que a pessoa gosta ou não gosta. Então o que eles aproveitam dentro das redes sociais? Se eles percebem que você é uma pessoa que é mais voltada à esquerda, eles vão jogar anúncios para você mais voltada à esquerda. Que são os algoritmos que a gente já falou aqui. Nada mais do que algoritmos. Só que voltada para esse Big Data. Ou seja, um centro de base de dados e tal. E da direita aí, da mesma coisa. Vamos lançar para vocês coisas mais ligadas à direita. Então você vive dentro de uma bolha criada por um algoritmo. Não é você que fez a escolha. Você vive nessa bolha. E o Twitter também acabou entrando nesse meio. Até hoje não sei se foi provado alguma coisa. Eu cheguei a ler e não consegui achar nada. Mas o Twitter com certeza tem também o seu esquema disso. Não tenho dúvida. Eu não acredito em uma rede social. E isso contrapõe até os termos que... A gente começou a usar a internet aqui no Brasil maciçamente em 2002, 2003. Isso. O termo que mais se ouvia relativo à internet e à globalização
era aldeia global. Aldeia global. O que era a ideia de... O que era esse conceito? Cada um vivia na sua aldeia, que são do seu país, no seu meio cultural, e a ideia era que tudo se misturasse na internet. E hoje a gente vê que isso é tudo uma grande ilusão. Quando você tem um algoritmo que dita o que você vai ver, quando ele fecha você em torno de ideias em círculos, você perde a ideia da aldeia global. Então o Twitter está inserido nesse meio. Esses big dates que o Luiz está falando, eles limitam a nossa visão, Sim. eles limitam a nossa informação. Claro que a gente sempre vai ter a oportunidade de chegar no Google e digitar o que a gente quer. Só que, na verdade, as páginas do Google também são pagas. As que aparecem primeiro. Você pode ver que aparecem os primeiros grandes sites e, diga-se de passagem, ninguém vai além da segunda página. A gente pega a primeira, a segunda página e não vai além. Então, isso que o Luiz falou, foi até bom ele citar isso, contrapõe até o conceito de aldeia global, que é a alma da internet. Na verdade, a gente tem uma falsa liberdade na internet. A gente não tem. A gente vê coisas que manipulam. Tanto que a gente tem 300 amigos no Facebook, a gente não vê 300 postagens. Não. A gente vê 10, 20. Nas bolinhas do Instagram que a gente vê lá em cima, a gente vê 10. Todo dia. São as mesmas. A gente vê sempre as mesmas. Aí você puxa pro lado assim um pouquinho e você, cara, eu tenho essa pessoa no Instagram. Eu tenho esse ser humano aqui no Instagram postando e eu nunca vi. É verdade, é verdade. Você pode ver você mesmo, faz sua postagem, põe lá o seu stories lá, o que for. Você vai ver que vai aparecer quase sempre as mesmas pessoas vendo o que você... quase sempre. Um ou outro vai mudar ali, mas quase sempre são as mesmas pessoas. É uma bolha. Vivemos numa bolha. Bom, então voltemos ao Big Data. Então, como eu falei, a Cambridge Analytica veio oferecer seu know-how aqui no Brasil. Dizem que ninguém aceitou. Imagina. E a Cambridge Analytica, em tese, faliu. Em tese, fechou. Bom, ponto. Por que eu tô falando isso? Veio as eleições do Brasil em 2018. Nossa senhora. 2017 foi formado, chegou 2018. Que medo. Não, 2018 já foi um ano tenebroso. 2019 tá ganhando de lavada, mas 2018 já foi um ano meio estranho. 3 meses de 2019 Não, já tô olha, o negócio tá demais. Mas 2018 também não foi um ano legal. Aconteceu muita coisa. E dentro dessa muita coisa, tivemos uma coisa chamada eleições. Um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. E teve um cara aí, um tal de Bolsonaro, que soube aproveitar muito bem as redes sociais. Eu digo assim, a gente pode falar o que quiser do cara, mas que ele sabe usar as redes sociais, ele sabe. Ele já começou usando bem rede social quando ele dava entrevistas seguidas sucessivas pro CQC. Sim, Ele sempre dava uma entrevista pro CQC gerando uma manchete. Então ele falava um negócio polêmico sobre aborto, ou ele falava sobre posse de arma, sempre tocando em temas nevrálgicos que ninguém tem coragem de tocar, e nem ele vai ter coragem de tocar também, porque ele não vai ter congresso para isso, ninguém tem congresso para essas coisas, mas era importante para chamar a atenção. Então você veja que o Bolsonaro, o Trump já foi mais um pouquinho natural, vamos dizer assim, mas o Bolsonaro ele tem um tipo de pensamento, até porque o pensamento dele é bem raso, ele é um pensamento de poucos caracteres. Isso se adequa perfeitamente no Twitter. Você imagina aí na sua casa o Henrique Meirelles no Twitter? Você imagina? Não dá pra imaginar. Não dá pra imaginar. O próprio Fernando Henrique, né, cara? Pois é. Não dá pra você imaginar o Henrique Meirelles falando uma ideia econômica ou sobre a opinião dele a respeito de algum fator social em 200 caracteres, em 100 caracteres. É o cara prolixo por natureza. O Bolsonaro é o homem manchete. As eleições provaram isso do Henrique Meirelles, que deu 3%. A propaganda dele foi uma coisa ridícula. E ele tinha muito tempo de televisão. Não, ele tinha, mas ele tentava ser o cara legal, o cara... Não dá. Não dá. É o bicho papão ali, cara. Não dá. Não, e gozaram que ele dava entrevistas acreditando piamente que iria ganhar a eleição. Ele falou, não, no dia vai ter uma virada. Não. Dava dó, né? Não. Bem, ele tá lá junto com o Dória lá, né? Bom, deixa ele pra lá. O Dória também é outro. E até que sabe usar bem também, né? Sabe usar bem. É que ele é menos estridente. O Bolsonaro é mais estridente. Sabe ser mais estridente, né? Ele e os filhos, né? Porque na verdade dizem que quem cuida hoje é o Carlos, né? Não, eu acho que não é nem o caso do Bolsonaro saber ser estridente. Eu acho que a natureza dele é estridente. Não, é dele. Ele nasceu estridente. É isso que eu tô falando, é dele. O Dória não é tanto assim, ele é mais. A genética dele é não, ele é estridente, totalmente. E isso atrai, cara, isso chama atenção. Quando ele põe lá que o vídeo do Golden Shower, ele põe, depois ele sai perguntando o que é Golden Shower. Cara, só que assim, pra você ganhar uma eleição, isso é legal. Pra governar, não. Pra governar, não. É pouco. O Trump mudou o perfil dele. Por mais que ele jogue polêmicas, o Trump sabe as polêmicas que ele joga pra trazer pra ele. Ele sabe. O Trump até nisso ele soube usar, ele soube fazer. Não sei, tem toda uma equipe por trás, claro. Pelo que eu vejo da questão do Bolsonaro, é que não tem equipe nenhuma, é a família dele lá e vai... Os filhos falando bobagem. Nossa, é ridículo. O nosso Isso Não Existe tem a ver com isso, vocês vão ver. Mas pra ganhar uma eleição, essa estridência toda chama atenção. Chama atenção.
Ninguém conseguiu ser tão estridente quanto ele em rede social. Ele tinha 10 segundos, gente, na televisão. Ele não usou nada daquilo, ele não precisava daquilo. Os votos dele vieram da rede social e do WhatsApp também, né? Muito e muito bem. do WhatsApp também. Ele me parece que no caso dele, quando ele usou bastante Twitter, usou bastante rede social, ele entendeu que a comunicação política mudou. Mudou, opa. Nós não estamos mais em tempo de propostas. Pode parecer surreal o que eu estou dizendo aqui. O eleitor hoje, ele não é mais fisgado por proposta. Ele é fisgado por frase. Ele é fisgado por slogan. O Tiririca é eleito a 3 eleições por causa de slogan. Slogan. Como é que é mesmo lá o negócio? Pior não fica? Pior não fica? Pior que ficou, né? Mas pior que ficou pior. Pior do que tá, não fica. Conseguiram deixar pior. Que é uma coisa mais profunda que essa. Nossa, é demais. Mais eficiente que essa. Então o eleitor ele é fisgado por bordões, hoje em dia. Sim. E o Bolsonaro aprendeu isso. Ele entendeu a equipe dele, se é que tem uma equipe de Olavo de Carvalho da vida, entenderam que os bordões que fisgam as pessoas, até porque hoje a gente vive na era da informação. Sim. E tem muita informação, cara. Tem muita informação, tem muita gente tentando te influenciar, tem muita gente tentando puxar você para um determinado lado, tem muita gente escrevendo coisas que não sabe, tem muito especialista de um monte de coisa. Alguns são especialistas mesmo, outros não. Sim. Mas, cara, é muita coisa para as pessoas lerem. Não. As pessoas querem alguma coisa que fale do cotidiano delas, que interfira na vida delas e que vá direto ao ponto. E aí surgiu o casamento Bolsonaro-Twitter. É o casamento perfeito. Perfeito. Inclusive, tudo que acontece agora a gente sabe pelo Twitter. E porque ele segue o fator Trump, né? Ele tenta seguir o fator Trump. Mas o Trump, até por saber que ele está num país que as instituições funcionam muito bem, ele tira um pouco o pé. Ele sabe exatamente quando ele vai ter que dar aquela alfinetada. Falar do Iraque. Pum, ele sabe que ali ele pode falar. Pra trazer aquela coisa pra ele. Até o impeachment. O Trump sabe usar. Até o impeachment contra ele sabe usar. É incrível. Ele sabe usar. E não vai ter impeachment nenhum com o Trump. E se duvidar, ele vai ser. Se duvidar, ele é reeleito. Eu já tô falando aqui, hein? Se duvidar, o Trump vai ser reeleito. Como diria aquela velha frase, é economia, estúpidos. A economia, época do Bill Clinton. A economia tá bem, gente. Se duvidar, ele vai ser reeleito. E o Bolsonaro tenta fazer, só que ele não consegue. Eu não sei se... O que aparenta ser é que eles tiveram uma equipe para eleição, ganharam a eleição, essa equipe foi desfeita, pagaram o que tinha que pagar para alguém e acabou. Quem tá lá são os filhos. E os filhos dele são que nem ele, estridente e tal, sabe? Então, tudo que o Bolsonaro fala no Twitter tá virando contra ele. Ele, em 3 meses de governo, queimou um capital político ferrado. Exatamente. Por muitas besteiras que ele escreveu no Twitter. Ele já queimou popularidade. Cara, ele conseguiu essa proeza. Conseguiu, ele tá conseguindo. Ele não vai conseguir aprovar a Previdência. Outra coisa que eu já tô falando aqui. Ele não vai conseguir aprovar a Previdência. Não vai. E ele vai cair aí. Porque o mercado tá segurando ele. Quando o mercado tirar o pé, ele cai. Ele vai cair aí na reforma da Previdência. Já tô falando aqui, hein? Ó, já tô falando, hein? Já tô falando aqui, ó. Antecipando os fatos. Cara, aqui tá... Tinindo, eu falei que eu já tô polêmico. Então... Outro detalhe do Bolsonaro que ele transformou o Twitter no diário oficial é que ele obrigou todos os militares e os poucos civis que não tinham Twitter a ter um Twitter. Todo mundo tem Twitter. O general Mourão criou um Twitter. O general Heleno criou um Twitter. Alguém imagina o Mourão atrás da tela de um computador no celular tweetando? Olha, eu tento imaginar uma conversa entre ele e o Henrique Meirelles pelo Twitter. Não dá. Eu tento imaginar o Henrique Meirelles conversando com qualquer pessoa. Não dá. Eu não imagino ele sentando na mesa aqui tomando café com a gente. Nossa. Eu ia dormir. Aquela voz que ele tem assim, ele fala... não dá. Eu ia dormir aqui na mesa. Não faz isso. Então, gente, sabe? Se é pra transformar o Twitter então num diário oficial, trate o Twitter como um diário oficial. E trate bem. Não, trate bem. Então você vai colocar lá, hoje vamos... Até que, se eu não me engano, anúncio que vai ter nessa semana do leilão dos aeroportos, né? Que vão ter vários aeroportos no país que vão ser privatizados. Ele fez um anúncio no Twitter. Tá, tudo bem. Se é pra ser o diário oficial, então faça o anúncio no Twitter. Perfeito. Tudo bem. Já que é pra ser assim, tudo bem. Então vamos falar dos leilões no Twitter. Ó, foi tal dia. Ponto. Perfeito. Fechou. Agora vai me postar Gold Shower. Pô, não, e outra dica. Twitter é pra usar na hora que acontecem as coisas. Isso, também. Porque hoje, eu falei aqui no começo do podcast, teve um massacre da escola em Suzano. Exatamente. Uma coisa que todo mundo tá sabendo, mas você vai ouvir esse podcast daqui a um tempo e sabe que a gente tá nesse dia aqui. O Bolsonaro, ele fez uma postagem falando que foi um ato de monstruosidade e covardia. Esse negócio aconteceu mais ou menos umas 10 horas da manhã, 10h30. Ele postou às 3 horas da tarde. Não dá pra postar mais cedo? Tinha que ser na hora. Não, demorou 5 horas mais ou menos pra falar com a monstruosidade, uma covardia, uma coisa óbvia. Pra pensar em 2 frases. Será que não dava pra escrever antes? Não, assessor dava pra escrever antes? O Dória, que é o Dória, foi lá. Foi lá.
uma atitude esperto, tá Sim, lá. ele tem que fazer, e ele tem que fazer isso. O governador do estado tem que fazer isso. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Já que o Bruno Covas não estava aqui, né? Vamos falar do Bruno Covas. Tudo bem que ele é de São Paulo, ok. Isso também seria simbólico, ele tá lá, aquela coisa toda. Agora, a gente tá falando muito de Twitter aqui, mas o subtexto de tudo isso, da política, do Twitter, da internet, é a questão da modificação das linguagens das pessoas. Sabe, quando você dá aula em escola pública, quando você fala em aluno em escola pública, você percebe que os alunos hoje querem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles estão mexendo no celular, estão escrevendo, estão olhando para a lousa, estão ouvindo música de fone de ouvido. Então a gente vive numa era de múltiplas linguagens e todas elas muito curtas e superficiais. Sim. Eu indiquei um livro aqui há um tempo atrás, que ele vai mais ou menos nessa esteira, que é Leitura à Luz, não podemos ver. O autor desse livro, ele já está tweetizando a literatura. Ele está escrevendo capítulos curtos. Bem curtinho. O Luiz está lendo esse livro também. Tô terminando. Tem capítulos com 20 linhas. O máximo ali é 20 linhas do livro. E alguns livros de literatura já estão nessa pegada. Quando você vai na seção infanto-juvenil da Saraiva, da Siciliano, que estão fechando, né? Elas estão abertas ainda. Você vê lá uma coleção muito famosa que é o Diário de um Banana. Você já viu essa coleção? Já. O que é o Diário de um Banana? É um livrinho pequenininho de bolso, né? Um pocketbook, como se dizia antigamente, com capítulos com 3, 4 linhas. Então você vê que a tweetização está atingindo outras áreas também. Atingiu a política, já estão o Trump e o Bolsonaro usando muito bem. E a gente vai ver na outra eleição coisas até melhores ainda, que os caras vão aprendendo com os erros e acertos. A literatura, a cobertura de futebol tá assim também. Quando você assiste um jogo de futebol, quando o Neto fala uma bobagem lá, quando alguém fala uma frase, é um tweet, gente. Aquilo é uma postagem. É uma postagem de 100 caracteres. Então o Neto vai lá e fala assim, é um pé de rato. O que é um pé de rato? É um Twitter, cara. É um Twitter, é uma forma de você colocar o negócio já no formato para viralizar no Twitter e nas redes sociais. Então o pensamento da sociedade moderna, contemporânea, em todas as áreas está se tweetizando. Estou usando esse termo aqui, criando. Legal. O Luiz ele fez uma previsão, estou criando neologismo aqui. Justo. Tweetizando. Justo. Então o processo está atingindo todas as áreas e a gente vai ver gerações que estão crescendo agora já pensando dessa forma. Uma forma editada, uma forma curta, mais superficial, mas não menos inteligente e mais arguta. E o que é o humor hoje em dia também? Stand-up, coisa Stand-up é Twitter, cara. Rápido. Stand-up é Twitter. Quando você vê o Danilo Gentili fazer uma piada, o Fábio Porchat e outros caras famosos aí, é Twitter. É Twitter. Esses dias eu fui ver o filme novo do Paulo Gustavo no cinema. Eu esqueci o nome do filme. Esse eu sei qual é, mas eu não lembro o nome. Depois eu vou pesquisar aqui e vou falar. Piada tudo curta. Piada curtinha. Não tem mais aquela piada do Ari Toledo, sabe? Não. Era uma vez o Joãozinho? Não sei o que. A piada é tudo curta. Você assiste a Praça é Nossa, o grande contador de piadas da Praça é Nossa é o Matheus Ceará. É tudo piadinha curta. Não tem mais espaço para coisa longa. É a tweetização da sociedade como um todo. Paulo Gustavo tanto não é só curta, como é muito rápida, né? Porque ele fala desse jeito que não tem ninguém entender o que ele tá falando. Desse jeito, né? Paulo Gustavo, eu gosto dele, acho um bom comediante. Eu acho engraçado. Acho engraçado. Deu muita risada. Ele é engraçado, mas ele fala desse jeito que você não entende nada que ele tá falando. Vídeo Tata Werneck, né? Vídeo Tata Werneck também. E é uma ótima entrevistadora também, né, cara? Do jeito dela, mas ela manda bem no talk show dela. Ela tá com um programa muito bom. Né? Muito bom, o talk show dela é muito bom. É isso aí, não é, né? Porque a gente vai pro Ixo não existe. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. E no Ixo não existe, vamos falar exatamente do Bolsonaro de novo. Mas que coisa, então vamos falar. Tenho certeza que daqui a gente vai apanhar dos bolsominions daqui a pouco aqui. O Ixo não existe dessa semana. O Bolsonaro, olha que coisa, acusou uma jornalista do Estadão pelo Twitter. Recebeu lá um vídeo não, um negócio de som de alguém falando que o que a imprensa quer fazer é derrubar o governo Bolsonaro. E colocou no Twitter e fez os trazendo, não, vamos derrubar esse pessoal. Mas essa imprensa inclui a Record, que apoiou ele? Então, ele coloca a imprensa. É que nem o Trump, né? A imprensa. Tá. Ele não fala da Fox News, né? É a imprensa. Até o SBT e o Jovem Pan também, que apoia muito o Bolsonaro também, mas bom. Essa imprensa. Né? O nome da jornalista, Constança Rezende, do Estadão. E ele aproveitou pra cutucar o pai dela, que é o Chico Otávio, que é do Globo. O que acontece? Vamos aos fatos. Eu fui atrás de alguns Twitter, no Twitter também, né? O Twitter é muito bom, eu gosto do Twitter. E um rapaz do Twitter colocou lá, falou, vamos aos fatos. Já que é pra gente falar aqui de teoria da conspiração, já que é pra criar casos que não existem, porque realmente foi provado que ela não falou nada disso. Pegaram um trecho de uma entrevista dela, montaram um negócio lá e
Falou na França, ela falou, não teve nada a ver, gente. Não foi, não, Ixo não existe, tá? Tá? Vamos deixar bem claro, não teve nada disso. E quem é o Chico Otávio do Globo? Que é o pai da Constância Rezende, que foi acusada. Ele é um dos principais jornalistas que acusam, que vão atrás da milícia. Ele fez várias reportagens mostrando sobre a milícia, acusando as pessoas da milícia e tudo mais. Inclusive, ontem prenderam 2 pessoas que foram as pessoas que mataram a Marielle. Tá? Cabe aqui também, Luiz, coisa bem rápida, só um parênteses Você pode aqui, falar. explicar o que é milícia para as pessoas. Porque Pode explicar, isso é bom. Eu bom. percebo que as pessoas, principalmente que estão fora do Rio de Janeiro, claro. elas não sabem bem o que é Pode milícia. explicar, fica à vontade. O que é a milícia? A milícia é um grupo de policiais que entra no mundo do crime e começa a agir como bandido. O resumo bem acabado é esse. No Rio de Janeiro, mais precisamente, o que a milícia faz? Ela expulsa traficantes de algumas comunidades e nessas comunidades, por um suposto código de ética, ela não vende droga. Mas em compensação ela vende TV a cabo, que o cara é obrigado a comprar por preços majorados. É isso. O cara é obrigado a comprar botijões de gás e depósito deles. E os botijões lá, que já são muito caros em outros lugares, Mais caros, né? custam 90 a 100 reais. E se o cara não comprar, ele não come. E o cara é obrigado a pagar a suposta taxa de segurança. Porque senão ele é metralhado no meio da rua. Isso. Então as lotações de ônibus pagam taxa de segurança, os moradores também pagam. Tudo isso pra gente que mora em favela, que ganha esse salário mínimo suado, está desempregado, vive na informalidade. Então o que é a milícia aqui no Brasil e esse fenômeno carioca? São policiais bandidos que cobram taxas e exploram moradores pobres em comunidades. Em outras regiões do mundo o conceito é mais amplo. Milícia é qualquer grupo paramilitar de policiais ou de exército que se debandou para o mundo do crime e faz atividades ilegais. Aqui no Rio de Janeiro é basicamente isso, policiais criminosos que exploram comunidades pobres. Só pra deixar claro, as Farc eram um grupo paramilitar, tá? Só vamos deixar bem claro aqui, tá? A gente tem tanto medo das Farc, eles eram um grupo paramilitar muito parecido com as milícias. Voltando. Então esse Chico Otávio é um dos jornalistas e é valente, porque quem investiga esses caras, essa milícia, normalmente morre. Vija Marielle. Não, a Marielle é o exemplo, eu vou entrar nisso. Foi muito estranho que esse Twitter que o presidente lançou tenha ocorrido um dia antes de prender esses 2 rapazes que mataram a Marielle, que eram da milícia e que por um acaso moram no mesmo condomínio que o Bolsonaro. Exatamente. Condomínio que é caro pra se morar, tá? Só pra dizer, e o cara é um ex-policial que ganhava no máximo seus 6 mil reais. Que já é altamente suspeito. O policial mora num mega condomínio. Então, é tudo muito suspeito. Como eu disse, a gente tá entrando aqui em teoria da conspiração. Já que é pra conspirar, vamos conspirar. Vamos chutar o pau, mano. Tô polêmico. Tô polêmico. É muito estranho que esse Twitter tenha sido lançado atacando o Chico Otávio e a filha Constância Rezende. É muito estranho. Assim, um dia antes. Bom, prenderam os 2 rapazes que mataram a Marielle. Um deles com 117 fuzis em casa. Um detalhe de 117 fuzis em... Gente... Não é nada, né? Imagina. Não, gente, 117 fuzis. Cara, o que é isso? eu não tenho ideia do que é um fuzil. Tem estado do Brasil que não tem essa quantidade de fuzil na polícia. Não tem. Eu duvido que estados do Nordeste e do Norte tem 117 fuzis. Eu tô pra te dizer que se a polícia entrar no morro e conseguir pegar todos os fuzis que tem no morro, não vai ter essa quantidade de fuzil. Não vai ter tem mais fuzil nesse apartamento aí que tem favela, viu? Olha... E ninguém pode matar ninguém em apartamentos de classe média, né? Pois é. Aí prenderam os 2 rapazes. A história começou a chegar muito perto ali das milícias e tudo que envolve as milícias envolve a família Bolsonaro. Tudo, tá? Começa a pesquisar, vão atrás. Vocês vão perceber que tem muita coisa envolvida entre milícia e família Bolsonaro. Bom, era isso que eu queria dizer. Então, Ixo não existe, tá? Boa. Ixo não existe. Eu vou deixar os links pra vocês lerem. Tudo que eu achei, vocês vão ter que ler, vocês vão achar. Certo? Boa. Vamos para dicas culturais. Vamos. Olha, eu vou falar de uma série. Não, eu vou falar antes do Pega-Bote. Antes da série eu vou falar o Pega-Bote. Pega-Bote. Mas bote de água? Bote? Chovendo tanto aqui, né? Isso, olha que coisa em São Paulo, né? Um salve pro Bruno Covas também. A chuva, né, em São Paulo. Bom, pro Haddad, pro Maluf, pra Marta, todo mundo. Pra todo mundo. Pega-Bote é um site brasileiro, aliás, foi uma criação brasileira, é um site que se você tem dúvidas de alguém no Twitter, que seja alguém que não é uma pessoa, é um robô, você pega o nickname dela e joga lá nesse site. Ele vai te dizer, vai fazer uma pesquisa, perfil, e vai te dar uma porcentagem de que pode ser ou não ser. Como que soletra o site? Ó, Pega-Bote. P-E-G de gato, A, B de bola, O e T de tatu. Tá, vou anotar porque eu vou usar esse site depois. É bom, cara, é bom. Eu coloquei até o meu perfil lá pra ver. É .com.br também, né? Pegabote.com, .com.br, tá aqui o site. Eu vou deixar linkado lá, mas pegabote.com. Vou usar agora já. É legal, cara. Eu pus o meu lá, deu que eu tenho a possibilidade de ser 15% robô. Eu gostei da ideia. Eu falei, será que eu tenho 15% de robô no meu corpo? Bom,
É muito interessante. A pessoa é uma pessoa. É incrível, cara. É incrível que a internet nós faz. chegamos. A gente ainda vai falar sobre bots aqui, viu? Porque eu acho que é um tema que merece dar uma boa E eu explicação. não duvido que um bot dê entrevista aqui pra gente. Eu não duvido. Eu não duvido. E fale melhor que a gente. Não tenho dúvida. Isso não tenho dúvida. A outra dica é a série The Good Place. Você já viu a série The Good Place? Não vi, tô interessado na sinopse. Eu já vi na Netflix. Cara, é assim. Não é muito fresca, Luiz? Não é muito água com açúcar? É um pouco, mas eu vou te dizer uma coisa que você vai gostar. Me convence. O que acontece? Como a gente tem feito bastante podcast, tenho lido muito, então eu tô com a cabeça cheia, cara. De tanta coisa. Esse de hoje aqui, eu fiquei com a cabeça bem. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo assistir nada muito sério, eu preciso assistir alguma coisa pra distrair. Eu te entendo. Normalmente eu assisto Chaves quando é assim. Chaves e Chapolin. Eu te entendo. Eu assisto 2 Homens e Meio. Também é bom. Muito legal. Pra você não pensar. É, você chega de noite, liga a televisão e fala, vou relaxar. Eu não quero fazer. Aliás, não quero Netflix, coloque de novo 2 Homens e Meio lá. Eu tô vendo nos tá canais do no YouTube. Amazon Prime. Foi pro Amazon Prime. Tá. Tá no Amazon Prime. Eu tenho que assinar no Amazon Prime. É bom, o Amazon Prime é bom, tenho também, é bom. Vai por mim que é bom, a gente tem em casa lá. Voltando. Série The Good Place. Qual é a sinopse? A mulher morre e quando ela começa com ela no lugar lá, que é chamado The Good Place. Seria o paraíso, entre aspas, vai. Paraíso, é o Good Place. Ela chega lá, conhece o espaço e tal, conhece a alma gêmea dela. Isso não tô dando nenhum spoiler, tá? Isso aí tá tudo no primeiro episódio, é de apresentação tá na mesmo. sinopse. Tá tudo. Conhece a alma gêmea dela, tal. Aí quando o cara que apresenta ela lá, que é como se fosse o dono do lugar lá, sai, ela fala, eu não deveria estar aqui. Eu não fui uma boa pessoa, eu sou uma pessoa horrível. Não era pra eu estar aqui. E toda a história começa por aí. Eu falei que você ia gostar de um detalhe, porque os primeiros 2, 3 episódios realmente são bem levinhos, bem assim. Só que ele te prende, cara. Te prende porque você quer saber o que vai acontecer. Mas é típico de série americana. Ele quer, tipo, os 2 primeiros episódios nossa, são assim. Assim, quer saber o que vai acontecer. A alma gêmea dela é um cara chamado Chid, que é um senegalês. Como que é o nome do cara? Chid. Tá. C-H-I-D. Tite, técnico da seleção. Chid. Não, é Chid. Ele é um senegalês que é um professor de ética e moral. Então o que acontece? Ela quer se tornar uma pessoa melhor porque, quem sabe, ela não é expulsa do lugar. Então ele utiliza os grandes pensadores de ética e moral e os grandes filósofos para ensiná-la. Então ele fala de maneira engraçada de Aristóteles, fala de maneira engraçada de Immanuel Kant, fala de Sócrates. E olha que falar de Kant de maneira engraçada é doce, cara, é um fenômeno, ele consegue. Kierkegaard, que eu nunca consigo falar o nome desse filósofo. Kierkegaard, que é um nome estranho lá. Cara, é bom. Você começa a pegar as nuances por trás. É bom, cara. Você fala, nossa, você vê, é uma série que parece que não vai te levar a nada, mas no fundo você tá entendendo alguma coisa. Você tá aprendendo alguns nomes, tá entendendo alguma coisa sobre moral e ética. É muito bom a série. Pra quem que nem eu não tem muito saco de ficar vendo séries que duram 1 hora, 1 hora e meia de capítulo, são 22 minutos cada episódio. Levinho, curto. Leve, 13 episódios por temporada, são 3 temporadas, eu assisti 2, vou começar a assistir a terceira. É muito bom, gente, assim, vocês querem distrair, quer tirar da cabeça, parar de pensar um pouco, assiste a série. Olha aí, tá vendo? É a tuitização dos filósofos, do pensamento filosófico. Boa. Tudo curtinho, tudo pequenininho. Boa. Vou assistir. Assiste, você vai gostar. Eu fico olhando pra ela e falo, cara, eu assisto. É legal, cara. Ele tem uma cara de ser bem, né, mas não, é legal. E é o que você falou, a gente precisa de coisa água com açúcar. Ah, não, eu... Porque nós ligamos a televisão hoje, ligamos o rádio, entramos na internet e dá vontade de chorar, né? Não dá. Então na hora que a gente pode escolher o que assistir, vamos escolher uma coisinha leve, uma coisinha básica. Gostei. Sim. Gostei. Como é que é o nome do site mesmo? Pegabot, né? Pegabot. Vou usar os dois. Eu vou deixar tudo no link, tá? Vocês vão ter um link lá, vocês vão achar. Tô anotando tudo aqui. É bom. Bem, eu tenho 2 dicas culturais. A gente falou aqui muito de livraria, falou muito de literatura, assim, por cima. E eu lembrei de uma exposição que eu fui há um tempo atrás na Fiesp, ali na Paulista. O nome da exposição é Biblioteca à Noite. O que é essa exposição? Ela é gratuita. Você faz um agendamento pela internet, pelo site da Fiesp, e quando você chega lá, você toma emprestado, você não ganha, não vai levar para sua casa, pelo amor de Deus, um óculos 3D daqueles ferrados, aqueles bonitos, sabe? Que cobre aqui seu rosto inteiro. E você faz um passeio numa sala que não tem absolutamente nada, mas é um passeio por todas as bibliotecas do mundo, bibliotecas da antiguidade e bibliotecas atuais. Para mim, o ponto alto do passeio é a Biblioteca de Alexandria, que foi a biblioteca mais famosa do mundo antigo e até hoje uma grande referência, que pegou fogo, né? Sim.
Você vê, a Record pegou fogo, a Tupi pegou fogo, a Biblioteca de Alexandria pegou fogo. Museu Nacional. Pois é, a humanidade não cuida bem dos seus arquivos, infelizmente. Não. É um passeio muito diferente. Eu gosto muito de exposições, esse tipo de coisa. E pra mim, dos últimos 5 anos de coisas que eu visitei aqui em São Paulo e outros estados, foi a coisa mais impactante que eu visitei. Porque é impressionante, você entra numa sala, igual a sala da sua casa aí, em dimensão maior, não tem nada, cara. Quando você põe um óculos, você passeia literalmente os lugares. Você consegue folhear, ter a sensação de folhear os livros, de ver os papiros, Rapaz. de ver as coisas antigas, de ver as pessoas lá em pé. Então é uma exposição muito legal. Ela ainda está no Fiesp, deve estar acabando já, porque não dura muito tempo, e é gratuito. Poxa. É gratuito, você não gasta absolutamente nada. Olha só, eu vou lá. A segunda dica cultural, galera, é a seguinte: é um livro que ganhou o prêmio Pulitzer desse século, alguns anos atrás, e é considerado por muitos especialistas o melhor livro do século XXI, desde do ano de 2001 para cá. Rapaz, É A Fantástica Vida Breve de Oscar Wu. olha só. E por que eu estou indicando esse livro? Eu já fiz aqui 2 referências, que hoje nós estamos no dia do massacre da escola de Suzano. Sim. E é um livro que fala essencialmente sobre bullying. Esse Oscar Wu era um menino negro que morava na Costa Rica e sofria bullying na escola. Ele tinha um amigo dele que jogava basquete, um amigo grandão e tal, como esses filmes americanos, sabe? Tem um amigo que joga futebol americano. Sim. E ele era protegido por esse amigo. Esse amigo dava dica para ele sobre sexo e paquera. Evidentemente ele não aprendeu nenhuma delas e continuou sofrendo bullying. Mas eu não vou contar aqui o resto da história, mas é interessante você ver que o bullying não é frescura. Não. O bullying acaba com a vida de uma pessoa. E você vai ver ao longo das páginas, isso é uma coisa que eu posso falar sem dar spoiler, que ele vai definhando ao longo do livro. Ele é um garoto alegre, gosta de jogar futebol, gosta de praticar esporte, e à medida que ele vai sofrendo bullying e é rejeitado sexualmente, é rejeitado pelos colegas, ele vai definhando. Ele para de praticar esporte, ele começa a sair de casa devagar sem rumo, em alguns capítulos, e o final é um final, como você pode imaginar, muito triste, como tudo que envolve bullying. Então estou dando essa dica aqui. Primeiro, a Biblioteca à Noite, que é o nome da exposição da Fiesp, e A Fantástica Vida Breve de Oscar Wu, que é de um autor costarriquenho. Legal, hein? Legal mesmo, cara. Olha. É isso aí, né? Vamos para salve, chamegos e sapatadas? Bora? Bora. Você tem algum salve, Flávio? Tenho salve? sim. Tenho sim. Para Viviane Severino, Uhum. eu já dei um salve aqui para ela outro dia. Legal. E ela é uma das nossas ouvintes mais fiéis. E ela mandou um salve pra gente, mandou uma chamego, mensagem, na verdade, um chamego né? pra É um gente. chamego, O né? salve é o nosso, um chamego pra Chamego, gente. né? E fez um belo elogio ao blog, pelo amor de Deus, Opa! ao podcast. Olha eu voltando no tempo. Voltou Falei em de- 2000 e pouco aqui. Falei de coisa velha aqui. Aliás, eu tinha um blog chamado Sem Firula Esporte Clube. Deixa eu fazer minha propaganda. Tinha muitos acessos, tinha 10 acessos a cada E eu post. tinha o negativista. Boa lá, bombava também, né? Ô, 2, 3, bombava, olha né? lá. Não, e é gozado que você cria os blogs, Ah. aí a família começa a acompanhar, mas acompanha só as 3 primeiras postagens, Claro, 4. né? Depois eu deixando de lado e fica sozinho lá. Lógico. Aí você posta um puta texto e não tem ninguém vendo. Ninguém cara. lê. Ninguém lê. É uma bosta. A gente deveria ter descoberto o Twitter antes. Bem, a Viviane mandou a seguinte mensagem pra gente. Olha que coisa boa, coisa positiva de conteúdo. Luiz e Flávio, parabéns pelo podcast do episódio Viva o Carnaval. Gostei muito de como foi abordado o tema, onde e como surgiu o carnaval, os dados estatísticos, os depoimentos em áudio e as dicas culturais de samba enredo, que foram fantásticas, porque apontou sambas enredos históricos. Enfim, o podcast é um grande sucesso, muito bom, e desejo para você meus parabéns. Vocês vão longe com o podcast, e em tudo que vocês têm planejado. Obrigado pelo salve do outro episódio. Isso aí. Toma mais um salve para vocês. Mais um, Viviane. opa! Mais um. E pode mandar mais mensagens analisando. Salves eternos. E obrigado pelo carinho, obrigado pela mensagem. E esse tipo de comentário, todos são importantes, mas esse tipo de comentário é muito bom, pra gente. É bom. Nós sabemos que estamos na direção certa, pisando em terreno firme. É muito importante. Como o Luiz disse, a gente está no 10º episódio. Fatalmente, quando a gente estiver no 30º ou no episódio número 50, vai estar até um pouco diferente, não sabe. Porque as coisas vão se ajustando ao longo do tempo. Talvez um quadro entre, outro site, a gente cria outros quadros, Claro. a gente faça outros lugares que não no centro cultural. Mas é importante saber que não estamos numa areia movediça. Estamos pisando no terreno firme e que não é caudaloso. Obrigado, Viviane. Um beijão pra você. Tem um salve, Luiz? Tenho um chamego também, cara. Ah, chamego também. Da minha amiga, na verdade, a melhor amiga da minha esposa, que é a Eliane. Opa, bom frisar Que é a isso. Eliane, ela e a esposa, a Aline. E também mandei um salve pra elas, foi no programa retrasado, se eu não me engano.
E aí, ela chega aqui e mandou uma mensaginha pra gente, aqui pra nós dois. E finalmente eis que consigo chegar ao programa número 9, é que ela tava um pouquinho atrasada, né? Boa. Não consigo ouvir. Olha lá, um pouco atrasada, carnaval já se foi. Mas enfim, como disse Flávio Santos, dá Opa. pra ouvir a hora que quiser Valeu. e onde quiser. Valeu, tá vendo? valeu. É isso, é o que você O fala. bordão bacana. O bordão é ótimo. Meninos, é sério. Eu gosto pra carvalho, ela escreveu isso mesmo, pra carvalho. Mulher educada. De escutar vocês apreciando os meus vinhos. E continuar. Se tornaram minha companhia intelectual e visível. Deu risada. Ela amou o salve, tá falando que amou o salve e mandou parabéns pra gente. Boa. Tá vendo? É o tipo de comentário que a gente gosta de ouvir, né? E aí fica a questão. Aquela coisa, Fica uma cara. grande questão muito Sim. profunda aqui. Sim. Quando ela vai ser convidada pra assistir em loco o programa e trazer uns vinhos pra gente? Pô, demorou, cara. Eu vou te Hein? falar uma coisa, hein? Ela manja de vinho, hein? Manja? Tanto ela quanto a minha esposa. As duas, elas manjam muito de vinho. Olha, eu quero falar uma coisa bem aleatória aqui. Eu gosto muito de vinho branco. Só tô falando assim, não é indireta. Não é indireta. Ó, eu gosto de cachaça, mas trouxe o vinho tá bom também, não tem problema. Não tem A gente problema. não reclama. Não tem problema. A gente fica morrendo de fome aqui, viu, gente? Olha, A gente toma um café aqui, vem sem jantar. de vez em quando a gente até sai pra tomar cerveja no cai sujo ali do lado, É, ali, pois é. mas a coisa não... Fica a não- dica, viu, gente? Vocês estão mandando chamegos Olha. pra gente aí, mensagens. Olha. Quiserem mandar uns bolinhos, um negocinho pra gente. Pode a gente mandar, aceita, viu? Pode mandar, A gente. chega aqui quase desmaiando. Valeu, gente, muito obrigado, valeu Eli, valeu mesmo por ter mandado a mensagem. Última fico informação. feliz. Manda. Minha Vida em Marte. É Ah, o nome do filme o do nome Paulo do filme Gustavo, do que eu Paulo assisti no Gustavo. cinema. Tá. Como é que ele fala, Luiz? Repita aí. Não, porque se a minha vida em Marte não pode ser assim, porque eu nunca entendo, entendeu? Eu não entendo o que ele fala, eu não entendo. Realmente as histórias que eu não entendo o que ele fala. É a linguagem Tata Werneck. Não, Selo de Tata qualidade Werneck Tata também, mas Werneck. ele ainda é mais rápido que ela, cara. Os dois conversando não deve dar. É isso, gente. É isso. Terminou já? Terminou, cara. Chegou no E os fim. canais de contato, tem? Tem os canais de contato. Você quer falar você, Flávio? Normalmente eu falei, hoje eu Eu trouxe vou falar, impresso. canais dá de pra você, contato. Dá pra você entender. E-mail, entendonadapodcast@gmail.com. Isso aí. Facebook, pode mandar mensagem lá pelo Messenger, a gente Manda, responde. pode mandar. Ou marcar a gente, como fez Eli. Isso, ela Eli marcou a foi gente no diferente. Facebook, é verdade. Ela marcou a gente no Facebook. Marcou a gente Marcou o no Luiz, Facebook. Luiz me marcou, eu vi lá a mensagem Isso. e a gente interagiu por lá. A gente pode ser marcado também, a gente não liga não, a gente adora. Facebook, Entendo Nada Podcast. Instagram, @Entendo Nada Podcast. E agora tem um detalhe final no Twitter. O nosso glorioso Twitter. Entendo Nada. Não. Entendo, aliás, @Entendo N Podcast. Podcast. Ah, você viu? Eu tava sendo traído aqui. É que O não Twi- coube, não O coube. Twitter é tão curto que não cabe, né? Não No podcast, coube tá no vendo? podcast inteiro. Então a gente tá em todas as mídias, todas as plataformas. Não tem desculpa pra você não falar com a gente, mandar chamego e marcar de trazer um bolinho pra gente no Centro Cultural. Boa, o vinho também é bem Trazer um vinho também. Pode trazer também é coxinha, trazer o que quiser. Ah, demorou. Coisa pode trazer. light, vegana, a gente Pode traça trazer. tudo, Pode, viu? manda, a gente tá... Tamo Só, junto. só não traga mel, não gosto de mel. Ah, vem um momento frescura agora. Eu não gosto de mel. É isso. Fechou. É isso aí. aí, Fechou? gente. Valeu, gente. Valeu, muito obrigado. Fumos. Valeu, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, até mais. Abraço. Valeu. Fumos.